Uma das falas mais frequentes na clínica, quando o assunto é término de relacionamento, é a pessoa se questionar: será que eu fiz o suficiente? Se eu tivesse feito algo diferente, será que talvez a gente estaria juntos? Essas são algumas dúvidas que são permeadas pela culpa, pelo sentimento de culpa. Quando a gente para pensar sobre esse tema, a culpa é uma das emoções mais comuns, mas é a emoção que mais paralisa e que faz com que a gente fique num processo de ruminação. E a ideia desse vídeo de hoje é a gente falar sobre as diferentes formas de culpa, de onde elas vêm e como você pode começar a se libertar desse peso. Então, seja muito bem-vindo por aqui. Esse é um dos vídeos de uma série sobre o tema término de relacionamento. Então, se você não viu os outros vídeos, depois que você assistisse aqui, é claro, você pode acessar aqui no canal os outros vídeos. E a primeira culpa que eu quero falar, que geralmente na clínica eu observo, que às vezes até a pessoa tem uma dificuldade de confessar. É a culpa por ainda desejar. Já sentiu culpada por ainda desejar a pessoa que te deixou? Porque eu percebo isso na clínica. Mesmo sabendo que a pessoa foi boa, não foi boa, tem alguns relacionamentos que até a queixa é porque já estava passando por algumas situações num relacionamento que já não estava legal, mas mesmo a pessoa não tendo sido legal, bacana com a pessoa, ela sente ainda, e quando eu falo ela, não necessariamente seja ela, pode ser ele, mas essa pessoa ainda sente a necessidade de proximidade, a sensação, o desejo pela proximidade, o desejo pela intimidade, faz até com que a pessoa comece a se subestimar. Será que eu sou fraca? Será que eu sou tão carente assim a ponto de querer voltar, continuar com ele ou ela? E aí a pergunta que eu quero te fazer para você refletir nesse vídeo é: quais são os momentos que você mais se pega querendo essa reconexão? Como seria se, ao invés de você se culpar, você apenas reconhecesse aquilo que está te atravessando e não só reconhecesse, mas aceitasse que esses sentimentos, ele é humano. Isso só mostra que você é humana, que você é humano e que você sente e está tudo certo em relação a isso. Me deixa saber quais são os momentos que você mais se pega querendo ter essa reconexão. Você ainda sente o desejo de estar com ele ou com ela, e por isso você se depara com a culpa. Como que eu posso desejar alguém que não quer mais estar comigo? Me deixa saber aqui embaixo, porque uma das coisas que eu até falo nos meus atendimentos, que quando a gente fala, a gente se organiza. A gente não consegue organizar um quebra-cabeça ele dentro da caixa, a gente precisa colocar para fora. E tá aí uma das dificuldades que eu vejo na clínica, porque a gente vem de um contexto, às vezes, um contexto familiar, um contexto também cultural, social, educacional, onde a gente não tem espaço de fala. E a ideia desses vídeos que eu estou trazendo aqui para você é abrir esse espaço para que você possa colocar para fora e, quem sabe, já começar a dar os passos para elaborar. A segunda culpa que eu quero conversar aqui com você é sobre a culpa por não ter feito mais. E engraçado, né? Se a gente parar para pensar, achar que, nossa, eu devia ter feito mais, eu devia ter me esforçado mais. Será que se eu tivesse me esforçado mais, a gente estaria ainda juntos? E aí vai mais uma pergunta para você. Será que você realmente deveria ter dado mais? Ou será que você já estava se doando e doando até o seu limite? Será que é justo com você se culpar? Porque o que eu vejo na clínica é tanto homens quanto mulheres que se doaram demais e ainda assim tinha aquela sensação, não, mas eu podia ter feito mais. Será que isso é justo com você? Essa é a pergunta que eu quero que você responda para você mesmo. E talvez isso cause um desconforto, porque a nossa verdade interna, lidar com esse mundo interno, lidar com as nossas verdades, causa desconforto, mas é justamente essa verdade, essa sinceridade, essa transparência esse espaço de transparência que você abre com você mesmo, é que você consegue entrar num processo de elaboração, para você conseguir passar pelas fases do término. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo das fases do término, e uma das fases é a fase da culpa. Só que a pessoa que se culpa, ela tem a tendência a entrar num processo também de autopunição. É como se eu não atingir essa, esse limite, eu não atingi esse patamar que ele ou ela queria, e por isso eu mereço ser punido ou punida por esse término. E quando eu falo sobre isso, eu falo que esse não é o caminho, porque o problema de culpar a si mesmo constantemente é que faz com que você entre num ciclo de ruminação. E essa ruminação, ela não vai te ajudar. Isso só vai trazer exaustão emocional, porque é o que eu vejo na clínica, e vai te impedir de você seguir em frente. E a questão é, e se, ao invés de você se culpar,
você começasse a assumir apenas a sua parte, porque relacionamento, as duas pessoas têm responsabilidades, têm funções, e cada um tem a sua parte, principalmente quando termina. Os dois têm a sua responsabilidade. Então, e se ao invés de você ficar se culpando, você começasse só a assumir qual que é a minha parte nesse rompimento, sem ter que carregar o peso de que um peso que não estava no seu controle. É sobre sair desse processo de autodepreciação, de punição, e conseguir olhar para você caminhando por um processo de elaboração. E tem três pilares que geralmente eu trabalho nos meus atendimentos quando é esse assunto. E o primeiro deles, ele envolve essa parte de assumir a responsabilidade, mas sem se culpar. Porque se a culpa ela resolvesse, talvez nós seríamos a raça mais evoluída. Como não resolve, assume a sua parte e aceita, sabe? Porque parte dessa fase de elaboração, ela envolve você aceitar aquilo que estava nas suas mãos. Por isso que os três pilares têm a ver com protagonismo, que é assumir a responsabilidade, autoaceitação, ou seja, você aceitar que tinha coisas que não estavam no seu controle, e autocompaixão. É como se fosse assim, você tratar a si mesmo como se fosse a sua melhor amiga passando por essa fase. Então, eu sei que para muitos é um desafio, porque talvez seja mais fácil ficar neste lugar encolhido, se culpando, mas tem coisas que não tá no nosso controle. E a gente precisa encarar essa realidade e sacudir a poeira e recomeçar, porque existe vida após o término. E o último ponto que eu quero conversar aqui com você é sobre a questão esse tema de culpa, ele pode estar muito relacionado também ao estilo de apego. Existe um conceito, a ciência comprova isso, quem começou os primeiros estudos em relação aos estilos de apego foi o psicanalista John Bowlby, e segundo essa teoria e pesquisas que foram feitas, a culpa e o estilo de apego ansioso, a tendência de pessoas que têm um estilo de apego ansioso, se você tem um estilo de apego ansioso, ele está muito relacionado a um estilo de apego que foi cultivado na infância. Então, pessoas que têm esse perfil tendem a se culpar quando os relacionamentos não vão bem. Ou seja, elas acreditam que deveriam ter feito melhor. E o último ponto que eu quero falar nesse vídeo é sobre a culpa estar relacionada ao seu estilo de apego. Existe um conceito, que é o conceito do estilo de apego, que foi o psicanalista John Bowlby, os primeiros pesquisas, estudos que ele fez lá em 1970, ele começou a pesquisas estudando estilos de apego de crianças. E a tendência é que o seu estilo de apego atual, como você se relaciona hoje nos seus relacionamentos, seja o mesmo que foi iniciado lá na infância. E eu sei que para alguns pode ser que isso cause um pouco de desconforto, porque lembrar da infância é lembrar, às vezes, de algumas coisas que não são muito legais, não são lembranças que geram consolo, conforto, mas quando a gente parte desse lugar que a culpa ela pode também estar sendo acionada por a pessoa ter a tendência a um perfil mais ansioso ou mais inseguro, quando a gente parte desse lugar, é onde a gente pode começar a fazer um movimento de, peraí, se eu tenho essa tendência, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Se eu tenho a tendência a ser mais ansioso e mais inseguro nos relacionamentos, talvez eu tenha que definir melhores critérios para começar um relacionamento, para que isso não continue reforçando algo que começou lá atrás. Faz sentido o que eu estou te falando? Você consegue se identificar dentro desse perfil de estilo de apego ansioso ou inseguro? Me deixa saber aqui nos comentários. E para concluir esse vídeo, do término, ela é real, mas o sofrimento prolongado, ele é opcional. Então, você pode fazer a escolha de só por agora, não se culpar, não se torturar, e buscar formas de você tratar a si mesmo com gentileza, com respeito, com amorosidade. É sobre você assumir a responsabilidade pelo que você sente, sem culpa, para você abrir espaço, para você conseguir abrir espaço para a sua elaboração e para a redescoberta da sua nova versão. Agora, me deixa saber aqui embaixo, como que foi para você ouvir esse vídeo, ouvir sobre essas formas de culpa? O que aconteceu aí? Me deixa saber aqui nos comentários. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar as 5 atitudes que você deve evitar quando o assunto é término de relacionamento. Então, até o nosso próximo vídeo.